Olha só. Bom, eu vou. Calma, calma. Não derruba o computador. Eu vou começar aqui e aí qualquer coisa vocês me avisam aqui nos comentários se estiver travando, alguma coisa do tipo. Tá ok? Vocês me avisem por aí, nos comentários. Olha só, o nosso tema de ontem foi linha editorial. Se por acaso quem tiver perdido, pode... Deixa eu abaixar aqui o volume. O assunto da nossa aula de ontem foi linha editorial. Inclusive, eu já falei pra vocês que é aquele ponto. Ou você acerta na linha editorial ou você não consegue ter sucesso no digital. E aí, inclusive, eu deixei até um resuminho, claro, bem resumido, sobre o assunto lá nos stories. Para quem perdeu, pode ir lá conferir. Mas o assunto mais aprofundado realmente foi ontem na aula. Foi uma das aulas mais importantes, inclusive, dessa série de lives que a gente está fazendo aqui. Que, inclusive, já estamos chegando no fim, né? Hoje é dia 6, depois de amanhã já encerra. E hoje a gente vai falar sobre produção de conteúdo para as redes sociais. Porque eu tenho certeza, não sei se é o caso de vocês, mas muita gente acaba tendo dificuldade, achando que não tem criatividade, achando que não tem o que postar, não tem assunto, não sabe o que falar. E na verdade é muito mais simples do que parece. Tá, gente? Deixa eu só vir aqui, desligar aqui as notificações para que eu consiga explicar para vocês sem que nada me atrapalhe. Pronto, notificação desligada. E aí essa questão de produção de conteúdo é muito mais simples do que vocês podem imaginar. E vocês sabem que as minhas aulas são muito práticas, muito mão na massa, então vamos logo começar. Olha só, me falem se vocês têm dificuldade sobre o que postar aqui no Instagram. Sobre o que postar, quando postar, quantas vezes postar por dia ou por semana. Vocês têm dificuldade em relação a isso ou têm clareza? E aí, eu gosto que vocês participem. Olha só, a gente vai começar falando já sobre esses pontos, tá? O que postar, quando postar, quantas vezes postar, enfim, vamos logo matar essas duvidazinhas mais básicas. Oi, Carol! Boa noite. A live quase não sai, mas tá saindo, tá acontecendo. Foi problema com a minha conexão aqui de novo, pra variar. Né? Pra matar a gente de raiva, mas um pouquinho acontece isso. Ó, a Rosana falou que tem dificuldade. Beleza, já vamos começar. Já vamos começar então matando essa dificuldade aí. Eu acabei de falar, Carol, pra você que chegou agora. Tava falando pro pessoal o assunto que a gente falou ontem, né? Da aula de ontem, que foi linha editorial. E hoje vai ser sobre produção de conteúdo. Que as pessoas têm muita dificuldade sobre o que postar, quando postar, quantas vezes postar. E aí a gente já vai começar logo resolvendo esse problema, tá? A Rosana falou aí que tem dificuldade, beleza. Vamos começar entendendo então sobre esse lado. Olha só, eu já vou começar então falando pra vocês aqui alguns pontos pra vocês darem os primeiros passos no feed do perfil do Instagram, tá? Eu pensei que tinha desligado as notificações e tá aqui aparecendo ainda. Vê só. Primeiro ponto que é importante que vocês observem é para quem é o seu perfil. Para quem é o seu perfil? Por que isso, Amanda? Por que eu tenho que saber isso? Aí a gente volta um pouquinho. Lembra que eu falei pra vocês, na primeira aula eu falei pra vocês, isso aqui é um curso com começo, meio e fim. E é importante que vocês acompanhem realmente do início ao fim, porque tudo acaba se juntando. Tudo é um conjunto que tem que estar funcionando bem para que o seu negócio dê certo. Uma coisa depende da outra. Não tem uma estratégia, não tem uma mágica isolada que vai fazer tudo isso funcionar, não. É um conjunto realmente de fato. E aqui a gente já bate nessa tecla, que é para quem é o seu perfil. E aí a gente volta na aula de persona, né? Que é você identificar quem é a sua persona. Por quê? É importante você saber para quem é o seu perfil e
porque isso você vai acabar direcionando melhor o seu conteúdo e a sua comunicação para a persona certa, tá? Eu anotei até alguns pontos aqui para vocês, que é para vocês começarem a dar os primeiros passos no feed, já com foco nesses pontos aqui. Você pode colocar, você pode descrever, tanto no feed como nos stories, inclusive deixar nos destaques, falando para quem é o seu perfil, porque isso você vai conseguir filtrar realmente as pessoas mais qualificadas para estarem no seu perfil. Então, se a pessoa chegar ali no teu perfil porque ela viu uma fotinha bonita sua lá no Explorar, achei uma fotinha bonita aqui, vou seguir. Só que ela não tem interesse nenhum sobre o seu trabalho, o seu projeto, sobre o que você está falando ali no seu perfil de negócio, muito dificilmente ela vai chegar a se tornar um cliente seu. Então, é por isso que é tão importante você ter uma publicação no feed, nos stories também, deixa salvo nos destaques, falando sobre para quem é o seu perfil. Porque aí você já consegue filtrar e aí vai ficar realmente aquelas pessoas que têm interesse naquilo que você está falando. E quem não tiver, vai embora. E é assim que tem que ser, tá, gente? A gente precisa desapegar mais dessa questão de número de seguidores, essas coisas. A gente tem que desapegar disso, porque na verdade isso é uma métrica de vaidade que a gente tem, né? Desapegar e realmente focar na qualidade. Para que as pessoas que realmente estejam ali, mesmo que sejam poucas, mas que sejam pessoas que realmente têm interesse naquilo que você está falando. Senão, você vai acabar só tendo muitos seguidores e aí número por número não vai fazer diferença. Tá bem? E aí, outro ponto é falar sobre quem é você, seus sonhos, seu trabalho, seu desejo para a sua persona. Por exemplo, a Carol vai trabalhar com nicho de, sei lá, nicho fitness, de emagrecimento, de saúde, enfim, coisas relacionadas a isso. E aí, quando eu estou chegando no perfil da Carol, é interessante, por exemplo, que a Carol esteja lá falando e explicando qual é o desejo dela para a persona dela. Por que, Carol, que os seus seguidores, por que você quer que eles tenham uma vida saudável? Que eles tenham uma vida mais fitness? Por que isso, entendeu? Então é interessante para a pessoa que está chegando ali no seu perfil, ela já encontrar um conteúdo nesse tipo, nesse nível. Que isso vai, inclusive, deixar mais claro na cabeça dela sobre o que você está tratando ali. E também para que ela também identifique se ali realmente é um lugar que ela que vai fazer sentido para ela. Se o conteúdo que está ali naquela página, naquele perfil de negócio, vai fazer sentido para ela ficar ou não. Tá? Sempre tem esse ponto, para ela ficar ou não. E aí é interessante que você coloque isso também. Qual é o seu desejo para a sua persona? Esses são os primeiros passos, tá? Os primeiros passos. Carol merece uma bolsa do ProUni. Tá se puxando o saco pra Carol, Pamela? Já tá querendo desconto pra ela? Vamos voltar aqui. Qual o seu desejo para a persona? Em que você ajuda as pessoas? E o que você é contra no seu mercado? É importante se colocar. Isso já entra no estilo de post. Isso já é um estilo de post, inclusive. Quem acompanhou o mini resumo que eu fiz lá nos stories, eu falei sobre os objetivos de conteúdo, né, sobre os formatos de conteúdo. E aí, quando a gente fala aqui de você dar esses primeiros passos, eu vou falar novamente para vocês anotarem que isso são tópicos, tá? E aí é importante que vocês produzam conteúdo com base nisso. Para quem é o seu perfil, é um ponto. Quem é você, seus sonhos, falar um pouco sobre o seu trabalho, é outro ponto. Seu desejo para a persona é outro ponto. Quem é você? Não, em que você ajuda as pessoas e é outro ponto. E o que você é contra no seu mercado. Isso já é um conteúdo de posicionamento. Porque ninguém é a favor de tudo, gente. Aqui eu sou super contra, por exemplo, a esses gurus aí do mercado, do marketing digital, ou até o pessoal que está começando mesmo, que vendem uma imagem de um negócio digital muito fácil. Sabe aquela imagem que vendem para você que é muito lucrativo e que você vai ganhar dinheiro trabalhando com um notebook na praia? Pronto, eu sou contra esse tipo de posicionamento desse tipo de pessoas, porque acaba vendendo uma imagem para quem está vendo e que não tem muito conhecimento, que vai começar a trabalhar aqui no digital e que amanhã já vai começar a ganhar rios de dinheiro sem precisar trabalhar tanto, trabalhando pouco, que vai ser muito fácil. Então acaba vendendo essa imagem e essa ilusão para outra pessoa, porque realmente é muito lucrativo.
É muito lucrativo mesmo. Só que não vai ser do dia para a noite. E não vai ser com pouco esforço. Vai ter esforço e trabalho como em qualquer outro lugar. Porque a gente está falando aqui de construção de negócio. Então, eu já dessa forma, a live não fica salva, Rosana. Não tem replay, tá? Porque aqui é a série, a gente tá falando aqui são 7 lives, que é a série do curso. E aí ela não vai ficar salva, só vai ficar salva para as meninas da mentoria. Tá bom? Nenhuma das lives ficou salva e nem vai ficar até o dia 8. E aí, voltando, quando eu falo esse tipo de conteúdo, quando eu me posiciono contra alguma coisa do meu mercado, você está mostrando ali um ponto de vista seu e que provavelmente muitas pessoas que estão ali te acompanhando também vão concordar com aquilo que você está falando. E é então por isso também que você deve se posicionar. Primeiro que você mostra um pouco sobre as coisas que você acredita e que você não acredita, sobre sua personalidade e sobre, de fato, o que você é a favor e o que você é contra. Então é importante ter isso bem claro, tá? No meu caso, por exemplo, eu sou contra esse pessoal que vem dessa imagem de ser muito fácil e ser simples e de ganhar dinheiro dormindo. Eu sou muito contra isso, porque não é assim que a banda toca, tá? Precisa de muito trabalho, de muita dedicação e consistência até você chegar nesse nível. Entendido? E aí outro ponto que eu quero deixar para vocês aqui, super importante, um dos mais importantes na verdade, que as pessoas acabam negligenciando, que é você ficar de olho nas perguntas que a sua audiência está colocando. Nas perguntas, nas dúvidas, na verdade que você fique de olho em tudo que está sendo dito ali na sua página sobre os seus seguidores, sobre a sua audiência. E você não só ficar de olho, como anotar tudo isso que você achar relevante. Para quê? Para te ajudar a produzir conteúdo depois. O tópico da nossa aula, tão lembrado, que é a produção de conteúdo. E principalmente como multiplicar a criação de conteúdo. Porque às vezes as pessoas acabam achando muito difícil produzir conteúdo, porque tem que começar do zero e aí leva tempo e acaba, por conta da correria do dia a dia, acaba achando muito difícil. Mas eu vou te mostrar alguns pontos que eu inclusive uso aqui para multiplicar a criação de conteúdo de uma maneira mais fácil, para que você não pire o cabeção aí, tá bom? Para que você não pire o cabeção. Então, fica de olho também no que a sua audiência está falando, no que elas estão perguntando. E aí você vai anotar tudo isso. E os assuntos que mais se repetirem ou que você achar mais relevante, você vai pegar como tópico para trazer conteúdo para sua audiência. Porque a dúvida de uma pessoa pode ser provavelmente a dúvida de muitas outras, que não chegaram a perguntar diretamente a você. Então fica atento, fica de olho nisso, que a melhor forma de você produzir conteúdo, gente, é você realmente entendendo a sua persona, entendendo as pessoas que estão ali no seu perfil, qual é a necessidade que elas têm, o que elas desejam, o que elas esperam, o que elas querem resolver. Tá bom? Fiquem de olho nisso então. E não esqueçam, tá? Quem tirar o print e postar nos stories me marcando vai poder participar do Close Friends. E aí ele vai começar logo após o curso gratuito, onde eu vou postar conteúdos lá mais fechados, tá? Conteúdos mais específicos que eu não consigo trazer aqui para as lives, para os alunos de quinta-feira. Ficou claro até aqui então? Aqui só foi os primeiros pontos, tá, gente? Os primeiros passos para você dar no feed. Espero que vocês tenham anotado para não esquecer depois. Esqueci minha água de novo. Olha só. Aí aqui a gente vai para o segundo ponto. O segundo ponto da nossa aula. Eu tenho uma raiva desses comentários, que ele tem um delay. Ele só chega aqui meia hora depois. Mas vamos lá. Inclusive, eu não sei se vocês tiveram dificuldade aí, mas as pessoas estavam com dificuldade, inclusive, de entrar na live, de encontrar a live ao vivo. Não sei se está acontecendo com vocês. Aconteceu contigo, não foi, Pamela? O Instagram tá meio bugado. Mas enfim, vamos continuando aqui. Olha só, e essa questão de conteúdo, eu já sofri muito, mas muito com essa questão de produzir conteúdo. Eu sentava em frente do meu computador e aí passava horas e horas pensando no que eu ia falar, no que eu ia produzir. Aquela história, sabe, de você basicamente começar a inventar a roda de novo. Pronto, eu sofria basicamente com isso, achando que eu teria que ser super inovadora, super criativa e
inventar a roda de novo para produzir conteúdo para o Instagram. E na verdade a gente não precisa disso. É um sofrimento à toa que a gente tem. Boa noite, Jaque! Estou falando sobre produção de conteúdo para o seu perfil de negócio no Instagram. A Pamela disse que agora caiu do nada. Pois é, estou sofrendo com essa dificuldade com as lives, mas enfim. Não tem muito o que fazer, é o bug do Instagram mesmo, a gente só tem que continuar. Por isso é tão importante não depender somente do Instagram, né? Quando a gente fala em estrutura para você trabalhar no digital. Mas vamos aqui para o outro tópico, que é sobre os testes nos tipos de conteúdo que você vai publicar no seu feed. Lembra que a gente falou, é porque acho que vocês não estavam na aula de ontem, quem está aqui agora não estava na aula de ontem, que a gente falou sobre linha editorial. E inclusive foi uma das aulas mais importantes aqui do curso. Que é aquela história, ou você acerta na linha ou você acerta na linha editorial, ou você não vende, ou fica muito mais difícil vender. Mas alguns pontos que eu falei, dei a mini aula lá no resumo nos stories, foi justamente qual o objetivo do seu conteúdo. E aqui, inclusive, eu vou abordar um pouco mais a fundo sobre isso, porque é importante também, né, quando a gente fala de produção de conteúdo. E aí, o primeiro ponto é, quais são os tipos de conteúdo que você está postando? Para que não fique uma coisa só. Para que não fique uma coisa só no seu perfil de negócio, porque dessa forma você não consegue identificar o que está fazendo mais diferença para a sua audiência. O que a sua audiência está achando mais fácil de consumir e de entender aquela mensagem que você está passando. Então, se possível, já anotem aí os tipos de conteúdo que você pode publicar aqui no Instagram. Tá? Eu não vi, Leandro, tu não viu. Pois é, vocês vacilaram ontem, hein? Vocês vacilaram ontem, uma das aulas mais importantes. Mas é melhor pegar andando do que não pegar de jeito nenhum, né? Então vamos falar aqui, sobre para que você teste vários tipos de conteúdo, tá? Isso é importante. Principalmente no início, se você ainda não tem feito isso, é mais importante ainda realmente para que você vá analisando e observe qual o conteúdo que vai performar melhor. E aí você pode focar um pouco mais nele do que nos outros. Mas sempre fazendo essa variação, sempre mesclando, tá? Se por acaso travar ou acontecer alguma coisa, vocês me avisem aqui nos comentários, que eu repito, tá bom? Combatentes. Olha só, e aí existem alguns formatos, né, alguns tipos de conteúdo que é, por exemplo, o conteúdo checklist, que você pode explorar e pode publicar por aí. O conteúdo checklist nada mais é do que aquele conteúdo que tem um tópico acima e tem uma lista, realmente um check das coisas que você está falando ali. Basicamente é isso. Eu queria muito poder mostrar uma imagem para vocês, para exemplificar melhor na cabecinha, porque quando a gente está vendo, fica muito mais fácil de entender. Só que, infelizmente, eu não consigo mostrar. A gente só consegue compartilhar alguma imagem aqui quando tem iPhone e eu trabalho com Android. Inclusive, isso é um dos motivos que está me atentando a comprar um iPhone, mas eu não curto muito iPhone. Eu acho muito burocrático. Além do preço ser um absurdo, claro, mas eu acho muito burocrático, é muito difícil. Tem muita coisa lá que é muito complicado. Por isso que até hoje eu sou adepta ao Android. Mas confesso que estou quase cedendo, hein, Pamela? Eu já falei contigo, estou quase cedendo para o iPhone por causa disso. Mas enfim, tem um post checklist. Inclusive, quando acabar aqui, eu vou postar uma imagem lá nos stories para que vocês visualizem melhor do que eu estou falando desse post checklist. E aí tem um conteúdo em vídeo que você pode e deve, inclusive, publicar. E aí você vai olhando o que performa melhor. Não gosto de iPhone. Cara, eu também não gosto de iPhone. Nunca gostei, acredita? As duas primas mais próximas que eu tenho a mim, as duas têm iPhone. E eu não curto muito. Eu mexo pra lá, mas não curto. Não é muito a minha vibe. O que eu sou muito fã é da câmera. Porque a câmera é coisa de outro nível, né? Mas eu não sou muito adepta ao iPhone, não gosto muito não, mas enfim, tô ficando um pouco atentada. Mas vamos lá. O checklist é um tipo de conteúdo que você pode e deve publicar. Post em vídeo, né? Aqueles nuggets que a gente chama de 1 minuto ou mais, quando aí vai para o IGTV.
Post carrossel, que nada mais é do que várias imagens, né? Vocês vão passando ali e as imagens vão seguindo no mesmo post. Acredito que vocês sabem já o que é isso. Post pergunta é um estilo, um tipo de post muito bom, porque dessa forma você consegue, além de conhecer mais a sua audiência, acaba gerando mais engajamento também. Oi, David! Te deixei no vácuo lá no WhatsApp, né? E aí o post pergunta é muito interessante. Inclusive, eu já publiquei um aqui que eu tô lembrando agora. Foi justamente um post onde eu perguntava, acho que foi onde eu perguntei como que vocês me conheceram, como que vocês me encontraram aqui nesse mundão louco da internet. E aí é interessante porque as pessoas responderam e foi legal, por quê? Porque eu pude conhecer um pouco melhor, por onde que elas me conheceram. E por incrível que pareça, a maior parte me conheceu por indicação. Olha só que incrível, por indicação. Outra pessoa indicou o meu perfil para ela me seguir. Então, assim, é uma das melhores formas de você ganhar seguidor. O seguidor vem mais qualificado, é dessa forma. Quando ele chega já por indicação. E aí, eu perguntei esse post e as pessoas comentaram. E foi legal, por quê? Porque eu pude também conhecer um pouco melhor sobre elas. Além de saber por onde elas realmente me conheceram, eu conheci um pouco melhor sobre elas. Eu conheci através das histórias da Pamela. Pois é, Carol, eu imaginei que você veio de lá mesmo. Eu lembro desse dia. O Leandro me conheceu por tráfego. O boca a boca é top, verdade. Pois é, olha só, Leandro. Quando as pessoas, por exemplo, você que me conheceu através do tráfego, já não é a melhor forma de você chegar por aqui. Por quê? Porque você chega, é um público, é uma audiência que chega muito fria, que não teve ainda um contato, não teve ainda um relacionamento comigo. Então, por exemplo, tá? Vamos pegar você aqui como exemplo. Se eu fosse te vender alguma coisa agora, já seria muito mais difícil você comprar alguma coisa de mim. Por quê? Porque você ainda é uma audiência fria. Chegou aqui há pouco tempo. Viu um anúncio lá, clicou, pronto, chegou aqui e começou a consumir. Diferente de uma pessoa que vem por indicação de outra. Que no caso, a Carol veio porque me viu nos stories da Pamela, mas ainda não foi uma indicação direta, né? Só foi meio que uma transferência ali de autoridade. Mas tem pessoas realmente que chegaram aqui porque outra pessoa disse, olha, vai lá e segue esse perfil aqui da Amanda para você aprender sobre marketing digital. Então, esse tipo de pessoa que chega dessa forma, já chega com um potencial muito maior e uma pessoa muito mais quente para estar consumindo conteúdo e para futuramente comprar algum produto de mim. Essa é uma das melhores formas de você conseguir a audiência, de você conseguir seguidores no perfil. É o boca a boca, como o David falou. Não tem propaganda melhor, não tem anúncio melhor no mundo do que o boca a boca. Ah, obrigada, Leandro. Que bom, olha só. Mas aí a gente aconteceu aqui uma conexão entre nós. Você chegou por anúncio, né? Você chegou uma persona fria por anúncio. E daí você já viu alguns stories meus, já assistiu uma aula minha. E você gostou da minha energia. Por algum motivo você se conectou comigo e aí você ficou. Mas percebam que a gente sempre está trabalhando essa questão de esquentar a audiência. Com quê? Com base nos conteúdos que a gente publica. Por isso que é tão importante também você não ficar feito só uma matraca falando sobre conteúdo técnico, ensinando. Porque meio que você vira somente um professor. E quando a gente fala de rede social, por isso que é tão importante, a gente sempre fala também, de você trazer a sua personalidade. Trazer o que você acredita, o que você é contra no mercado, porque isso também acaba ajudando para que outras pessoas que pensam semelhante a você consigam se conectar e aí, por exemplo, chegar de um anúncio, de um patrocinado e acabar ficando igual aconteceu com o Leandro. Teve algum motivo que ele se conectou a mim e que fez ele ficar aqui. Mas é um público frio, esse público que vem de anúncio. Outro tipo de post que você pode publicar é o post meme e o post viral. Esse aqui não é um dos melhores para você filtrar a sua audiência, porque pode ser que chegue uma pessoa menos qualificada, que realmente chegou por ali só por causa daquele post meme, porque achou engraçado ou alguma coisa do tipo. Mas é interessante também que você publique, porque quando a gente está falando aqui de Instagram,
não é só entregar conteúdo técnico, mas também entregar entretenimento, né? As pessoas também precisam se divertir dentro do seu conteúdo. E acaba que o post meme, o post viral, ele acaba tendo essa função. Por isso que é importante também você não deixar de lado. Você sempre vai mesclando uma coisa com a outra. Tá bom? E aí chega no post motivacional. Todo mundo gosta de um post motivacional, minha gente. E aqui pode entrar aquelas frases de efeito motivacional que tem, ou algum vídeo seu mesmo motivacional. Mas não fica só fazendo isso, porque a sua audiência precisa de mais coisas além de motivação. Tá? Esses pontos aqui que eu tô falando para vocês é que vocês realmente usem e abusem de todos eles e comecem a fazer uma análise do que está performando melhor aí na sua página. O David, até o nome do perfil dele é isso. Motivando ideias. Olha aí, então quem gostar de uma motivaçãozinha já segue o David. Mas é muito bom, muito bom. Eu super preciso de motivação diária também. Quem não? Quem não gosta? Quer tirar a primeira pedra? Olha só, vamos continuando aqui. A gente entra no post contra-intuitivo, que aqui é um dos melhores para você realmente filtrar mais a sua audiência, qualificar um pouco mais a sua audiência. E qual é o post contra-intuitivo? É justamente aquele post onde você vai falar coisas que o resto das pessoas não tem coragem de falar. É bom sempre equilibrar. Sim, equilíbrio é tudo na vida, né? Nosso coach, exatamente, equilíbrio é tudo. E é importante você equilibrar até para sua audiência também não enjoar só daquele conteúdo igual, entendeu? E aí você vai mesclando e vai analisando para ver qual que está performando melhor. E a gente entra agora no tópico do contra-intuitivo, do conteúdo contra-intuitivo, que é justamente aquele conteúdo onde você vai... Aqui você tem que ter um pouco de cuidado, porque talvez possa ser que, se você não tiver um cuidado, você acabe sendo grosseiro demais. E aí acaba espantando do que filtrando a sua audiência. Que esse tipo de post é aquele post que você vai falar coisas que as outras pessoas geralmente não teriam coragem de falar. É um post onde você vai ser mais direto. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar como exemplo aqui um que eu tenha publicado. Eu acho que eu publiquei, eu tô lembrando agora de um que eu fiz sobre procrastinação. Eu acho que a frase era o seguinte: para com essa merda de procrastinação. Alguma coisa desse tipo. Então, assim, as pessoas não estão acostumadas a ver uma frase dessa. E aí, eu publiquei essa imagem, para com essa merda, alguma coisa desse tipo, de procrastinação. E aí, fui descrevendo um conteúdo na legenda. Então, é um tipo de conteúdo que meio que chama a atenção das pessoas para elas olharem assim, tipo... Opa, peraí, eu não vejo as pessoas falando desse jeito, dessa forma. Acaba sendo mais impactante para elas, entendeu? E aí você vai e descreve o conteúdo que você quer passar ali na legenda ou em um vídeo também. Mas é importante esse impacto de cara com a imagem. Tá? É um post contra-intuitivo. O próprio nome já diz, né? Não é intuitivo que as pessoas costumem ver aquilo ali naturalmente dentro do Instagram. Tá claro para vocês até aqui? Me falem. Vocês sabem que eu gosto que vocês conversem comigo. Exatamente, Leandro. As pessoas... Exatamente. E aquela história, né, gente? Não sei se vocês seguem aqui o Rodrigo Vinhas, mas assim, é um dos top players aí do mercado. Acho que a maior agência de lançamentos que tem no Brasil é do Rodrigo Vinhas. E aí ele falou uma frase que eu gosto muito e que faz muito sentido, que é: a verdade vende. A verdade vende. E acaba que eu também sinto, Leandro, como você falou aí, eu também sinto que falta um pouco de verdade dentre as pessoas que estão nesse mercado. Então, por exemplo, quando as meninas foram entrar para a minha mentoria, certo que elas já me conheciam, já estavam me acompanhando aqui, mas é aquela história. A mentoria, por exemplo,
Não é um espaço onde eu vou passar a mão na cabeça dela, dizer, tadinhas, vamos lá, não sei o quê. Não. Às vezes é necessário você também ouvir umas verdades para que você realmente desperte para o seu verdadeiro potencial, né? É aquela história, não vamos ficar passando a mão na cabeça. Às vezes já tem pessoas demais fazendo isso, então tem horas que a verdade precisa ser dita para que você realmente desperte para a realidade e consiga entrar em ação. Então, o post contraintuitivo, ele também ajuda muito nisso. Você realmente, de fato, falar umas verdades ali para sua audiência que ela precisa ouvir. Porque às vezes, gente, a sua persona, a sua audiência está ali no seu Instagram e às vezes ela precisa ouvir algumas coisas que ela mesma não sabe que precisa. E você, como líder ali daquela audiência, como está à frente ali daquele perfil, daquele negócio, você precisa identificar isso e realmente falar o que precisa ser falado. Mesmo que doa em alguns momentos, mas precisa ser falado. E depois ela vai te agradecer por isso, isso eu te garanto. Que isso já aconteceu muito aqui pra mim. Às vezes eu posto algumas frases que as pessoas dizem, poxa, essa doeu. Eu recebo muito isso no direct. Nos comentários, quando dói muito assim, nos comentários geralmente elas não falam não, mas no direct elas falam. E aí me dizem, poxa, essa doeu, mas era exatamente o que eu precisava ouvir. Então o post contraintuitivo ele também vai trabalhar bastante isso. E aquela história, né? A verdade vende. Deixa eu ler aqui os comentários de vocês que acabou que eu não acompanhei. Pois é, exatamente. O David colocou aí, né? Quem tem segurança no que faz, confia no que vende. Exatamente. Às vezes um choque de realidade é necessário. Super é necessário. Super. Todo mundo precisa, às vezes, de um choque de realidade. Eu, vocês, qualquer pessoa precisa. Então é aquela história, né? Não vamos viver só passando a mão na cabeça. Porque às vezes não é isso que vai realmente, de fato, ajudar a pessoa que está ali do outro lado, a sua audiência. Às vezes ela precisa realmente de um puxão de orelha necessário para colocar ela em ação. Beleza? Vamos para outro ponto aqui. Deixa eu ver quantos minutos a gente tem. Meu Deus, eu tenho que correr. Vamos para outro ponto aqui, que é o post técnico. Que aqui já é realmente um post onde você vai trabalhar mais a questão técnica. Onde você vai ensinar alguma coisa mais técnica para a pessoa. Por exemplo, os stories que eu fiz hoje, o mini resumo lá sobre a aula de linha editorial que eu fiz nos stories hoje, ele é um estilo de conteúdo técnico. Por quê? Porque eu estou ensinando para vocês uma coisa técnica sobre a minha especialidade, que no caso é sobre linha editorial. Então é super importante e fundamental que esse conteúdo técnico também esteja presente na sua página de negócio, tá? No seu perfil de negócio do Instagram. Porque isso vai mostrar para a sua audiência que você tem autoridade também naquilo que você está falando, que você realmente entende do assunto que você está falando ali. Então você mostra conhecimento e domínio sobre aquele assunto. E é fundamental que esse tipo de conteúdo esteja presente também na sua linha editorial, tá? Então esse é um tipo de conteúdo que você também não pode abrir mão. É um post técnico, mas não vale ficar somente nele. Começa a mesclar tudo isso que vai performar muito melhor aí os seus conteúdos. E aí vem um post informativo, que o próprio nome já está dizendo, né? É um post realmente onde você vai passar alguma informação relevante sobre o seu negócio, sobre o seu mercado. Um exemplo que eu lembro agora para mim dar, que é para vocês, é quando surgiu o Reels. O Reels. Quando ele surgiu aqui no Instagram, e aí eu já vi logo essa novidade, eu nem cheguei a elaborar um post bonitinho falando sobre isso. Eu já tirei um print da área do Reels, e aí já publiquei logo e já passei essa informação para minha audiência. Então, dessa forma, eu acabo ganhando mais relevância também. Então, sempre que surgir alguma informação nova, alguma informação relevante sobre o seu mercado, é importante que você também mantenha a sua audiência informada sobre isso. Meu Deus, quem é que está colocando tantos corações?
Quem é que tá colocando tantos corações pra mim assim? Eu desconfio que seja o David. Tenho essa leve desconfiança. Não sei se acertei. E aí, gente? Legal. E aí, pessoal, a gente vai aqui para o post de conexão e de história. O áudio não tá cortando pra vocês não, né? Tá tudo ok por aí, né? Me avise. Não me deixem aqui só. E aí a gente vai... E aí a gente vai para o post de conexão e de história. Por que o que, Pamela? Não entendi. A gente entra no post de conexão e de história e é justamente o... Tudo bem, pronto. Então coloquem corações aí. Os 3, coloquem corações. Vocês fizeram perder o raciocínio. A gente entra aqui no post de conexão e de história. Desculpa então, meninas. É que o David, eu não sei, eu suspeitei que era ele. Eu suspeitei. Eu tava conversando com ele um pouco antes, por isso que eu achei que era ele, entendeu? Mas desculpem, vocês também. Coloquem corações aí, por favor. Leandro, David, Carol, Pamela. Clica no coraçãozinho. E o Instagram não tá entregando as lives não, tá? Eu conversando hoje com a Pamela, ela até comentou comigo que várias pessoas também estavam reclamando por aí que às vezes você tá ao vivo e o Instagram não tá mostrando. Então metam o dedo aí no coração para esse Instagram entregar essa live. E vamos continuando aqui. O post de conexão e de história é um post justamente onde você vai falar um pouco mais sobre você, sobre a sua história, sobre a sua trajetória dentro ali do seu mercado, dentro do assunto que você aborda. Para quê? E é interessante que esse estilo de post, inclusive eu venho publicando isso esses últimos dias, eu venho publicando isso, depois vocês podem até entrar lá no meu feed e já fazer uma análise desse tipo de post. E aí é um post realmente onde você vai contar um pouco mais sobre a sua história, sobre a sua trajetória. Para quê? Para que as pessoas conheçam mais, por exemplo, quem é a Carol de maneira mais pessoal e o aviãozinho também. Conheçam melhor, por exemplo, a Carol, para que as pessoas, para que você compartilhe. E aí quando eu falo de você compartilhar um pouco da sua história, não é simplesmente sair contando por aí qualquer coisa, não. É mais interessante ainda que você consiga pegar pontos da sua história que tenha conexão também com a sua persona. Ou seja, que seja uma história onde as pessoas que estão ali, a sua audiência, ela possa se olhar para essa história também e falar: poxa, eu também já passei por alguma coisa semelhante a isso. Ou estou passando por coisas parecidas, iguais a Carol está passando, por exemplo. Porque isso vai fazer com que a outra pessoa enxergue a história dela também na sua história. E isso acabe também gerando mais conexão com ela. Tá? E aí acabe gerando mais conexão com ela também. E você vai também estar se mostrando, né? Sendo mais pessoal ali. Quando você compartilha alguma coisa pessoal, particular sua. E aí, nesse estilo de post, pode ser coisas pessoais e coisas também relacionadas ao seu trabalho. Tá? Mas é interessante que seja uma história sobre alguma coisa que você já passou, que você já viveu, que você já superou e que vai ter relevância também e que vai gerar alguma conexão, alguma semelhança com o público que está ali te acompanhando. Tá bom? E quem não fez isso, já começa a fazer logo. É um dos melhores posts também que você pode fazer, é esse post de conexão e um post mais pessoal. Tá bom? Vamos continuando aqui então. Deixa eu abrir aqui o nosso outro tópico. Olha só, eu queria dar uma dica para vocês, inclusive, nem até fugindo um pouco mais aqui sobre o tema da nossa aula, mas que é muito importante e eu quero que vocês, inclusive, façam isso e depois me contem aqui a experiência, como é que foi. É um tópico que eu chamo de surpreendendo os seguidores. É interessante você sempre buscar surpreender os seus seguidores de maneira positiva, né? Que marque ele de alguma forma.
E uma coisa que eu já testei e testo sempre e que funciona muito bem, inclusive, é você surpreender o seu seguidor a partir do momento, vamos supor que ele começou a te seguir e aí alguns minutos depois você posta um vídeo para ele de boas-vindas e se colocando à disposição caso ele tenha alguma dúvida sobre o conteúdo, caso ele tenha alguma dúvida sobre o seu nicho, o seu produto, o seu serviço, enfim. Quando a pessoa que está ali do outro lado, ela recebe um vídeo ao invés de uma mensagem, ou ao invés de você não mandar nada para ela, é muito mais impactante, de maneira positiva, para aquela pessoa que está recebendo. Porque, poxa, nesse mundão de internet, onde a maioria das pessoas só estão preocupadas em produzir conteúdo, em ganhar mais seguidor, ganhar mais números e blá blá blá, você chegar para um seguidor que que faz pouco tempo que começou a te seguir, e você mandar um vídeo para ele dando boas-vindas, se mostrando realmente, verdadeiramente preocupado em recepcionar aquela pessoa, em falar para ela que você está à disposição caso ela tenha alguma dúvida sobre o seu conteúdo, sobre aquilo que você está falando ali, é incrível, porque aí isso você vai acabar fugindo da mesmice que todo mundo faz no digital, que é ou não manda nenhuma mensagem, ou manda algum texto pronto já, ou pior, bota alguma automação para responder ali aquele seguidor. E aí, dessa forma, quando você faz isso com um vídeo, você está humanizando mais o seu negócio, humanizando mais o seu perfil. E vocês sabem que eu sempre falo para vocês que trabalhar com o Instagram é trabalhar com pessoas, que é uma rede social. Então, precisa haver essa humanização. E nada mais humano do que você mandar um vídeo de boas-vindas para a pessoa. E ela vai perceber que você realmente está interessado ali em recepcionar ela bem e no que ela vai aprender, né? Se ela realmente está aprendendo, se ela tem dúvidas ou não. Então façam isso, testem e vejam o quanto vai ser incrível para a pessoa que está recebendo ali do outro lado. Eu sempre faço isso por aqui, acabo que não consigo fazer com todo mundo, mas eu sempre faço e sempre procuro recepcionar as pessoas assim em vídeo, tá? Que o impacto é muito mais positivo e você tá humanizando muito mais o seu negócio. Ó, a Carol disse que já fez. E aí, Carol, como foi a reação da pessoa que recebeu esse vídeo? Geralmente eles têm uma reação muito incrível e às vezes até engraçadas, porque assim, ninguém tá esperando que você vai responder, vá dar boas-vindas para ela em vídeo, né? Poxa, a Amanda tá falando diretamente comigo. Acaba sendo incrível para ela. E, gente, as pessoas sentem falta desse contato mais pessoal, dessa preocupação realmente mais pessoal com ela, de fato. E não apenas com o número de seguidores, não apenas com likes e comentários. A gente, às vezes, tem uma mania de acabar esquecendo que ali do outro lado realmente tem uma pessoa. Não é um número, não é um robô, é uma pessoa de verdade. Por exemplo, vocês 4 estão aqui nessa live. Eu super respeito e valorizo vocês 4 que estão aqui me ouvindo. Por quê? Porque vocês pararam o tempo de vocês realmente para acompanhar o meu conteúdo e para aprender isso que eu tenho para ensinar para vocês. Então, todo o meu respeito e responsabilidade eu tenho quando eu também venho trazer um conteúdo para vocês. Porque uma das coisas que a gente tem de mais precioso nesse mundo, gente, é o nosso tempo. E vocês pararam o tempo de vocês para me acompanhar aqui. Então, essa valorização com a pessoa que está ali do outro lado precisa ser muito forte e muito presente no negócio de vocês. Lembrem-se sempre, não é número de seguidores, não é só número, são pessoas. Pessoas que têm sonhos, que têm problemas, que têm objetivos, que acreditam no conteúdo que você está publicando, que acreditam que esse conteúdo que você está trazendo para elas realmente vai agregar de fato em alguma coisa na vida dela, que realmente vai ajudar ela a chegar no objetivo, a chegar no sonho que ela realmente deseja. Então, valorizem muito, muito a atenção dessas pessoas, tá? E nunca esqueçam, não são números, são pessoas. E pessoas com sentimentos, com sonhos, com objetivos e que estão acreditando em vocês ali para alcançar esses objetivos. Deixa eu ver aqui os comentários que eu não consegui acompanhar enquanto eu falo.
As pessoas ficam super felizes quando você manda um vídeo. Dificilmente ela não vai ficar feliz, só se for uma pessoa muito nada a ver que tá ali. Mas elas ficam muito felizes e surpresas, né? Quando você manda um vídeo. Acaba tendo um impacto positivo muito legal. Por isso você e Pamela ganharam meu coração. Ah, que linda! Olha, Pamela, isso. Ah, Carol, eu te acho muito fofa. Ó, a Pamela apaixonou aí, ó os comentários. Obrigada, a gente agradece. Vamos continuando aqui, né? Pra dar tempo de eu terminar, senão a live acaba e eu não finalizo. Vamos lá, vamos agora focar de fato mais na parte de como é que eu vou multiplicar os meus conteúdos. Porque meio que às vezes você tem várias coisas para publicar, mas tem pouco tempo, e aí quanto mais você senta para começar um conteúdo do zero, mais demorado vai ser. Então vamos simplificar aqui as coisas, né, para ajudar vocês a ganharem mais tempo e mais produtividade. Essas duas ganharam o meu já tem um bom tempo. Vamos lá, olha só, como você pode multiplicar o seu conteúdo. Vê só, às vezes a gente quer produzir conteúdo aqui para as mídias digitais e a gente fica meio fissurado de querendo inventar a roda, querendo criar a roda de novo, sem necessidade. Se vocês pararem um pouco para observar, vocês vão ver que as pessoas basicamente falam sobre o mesmo assunto. Por exemplo, eu falo sobre marketing digital, a Pamela fala sobre marketing digital. Então, assim, o que de fato vai trazer a pessoa para ouvir o que eu tenho para falar ou o que a Pamela tem a falar? O que será? Porque o conteúdo basicamente é o mesmo, mas a forma como eu me expresso, a forma como eu explico é totalmente diferente com a que a Pamela explica, por exemplo. Eu tenho a minha experiência de vida e a minha experiência, a minha trajetória como profissional nesse mercado de um jeito e a Pamela tem de outro jeito. Oi, confeitaria, boa noite. E aí a Pamela tem de um jeito. Então é a forma como a gente passa esse conteúdo que vai de fato definir se vocês vão ficar aqui me acompanhando ou acompanhando a Pamela ou acompanhando as duas, enfim. Então é a forma como a gente leva esse conteúdo que faz diferença, porque falando sobre marketing digital tem 1 milhão de pessoas aí falando. Então o que realmente vai fazer a diferença é como esse conteúdo está sendo transmitido. É a minha experiência, a minha trajetória e a forma como eu me expresso que vai fazer a diferença para as pessoas que vão acompanhar aqui ou que vão acompanhar em qualquer outro perfil. Aí a gente bate de novo, né, Pamela, na questão de conexão. As pessoas se conectam. Nem sempre a pessoa que se conecta comigo vai se conectar com a Pamela ou vice-versa. Nem sempre, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Ou seja, dito isso, a gente já mata uma questão. Que é... Quer dizer que a pessoa está falando ali sobre emagrecimento e aí eu não vou falar sobre emagrecimento porque ela já está falando. Nada a ver. Já tira isso, já descarta isso da sua mente. Porque aí é justamente isso que eu acabei de falar. A forma como você vai falar vai ser totalmente diferente da outra pessoa. Tá? Então, isso você já descarta. E aí, como você pode multiplicar? Vê só. Você criou um post para o feed, certo? Sobre um determinado assunto. E aí você não precisa ficar sofrendo, martelando sua cabeça de, meu Deus, qual conteúdo eu vou criar agora? O que é que eu vou fazer? Não sei, estou perdida. Estou sem tempo e blá, blá, blá. Esse post que você criou para o seu feed, de preferência você pega os mais relevantes, os mais importantes, tá? O que você pode fazer para multiplicar a criação de conteúdo para você? Pega esse post, transforma em vídeo. Oi, Jailton, boa noite. Pega esse post que você criou e transforma ele em vídeo. Faz um vídeo por IGTV, faz um vídeo por Stories ou até mesmo para o feed, abordando o conteúdo de outra maneira, porque vamos supor que você colocou um post em texto. Quando você transforma isso para vídeo, você já vai abordar de uma maneira diferente. Além de que, quando é um conteúdo em vídeo, vai ficar muito fácil das pessoas consumirem em vídeo do que em texto e muito fácil também delas entenderem. E vem de novo a questão de conexão. Em vídeo as pessoas se conectam mais fácil com você. Então, o mesmo post que você criou para o feed, em foto, em texto, por exemplo, você pode transformar ele em vídeo.
E aí, esse vídeo que você criou, você pode pegar o áudio desse vídeo e transformar um estilo podcast, por exemplo. E aí já posta também em outra mídia digital. Isso é um exemplo que eu tô dando, tá, gente? Aí você pode levar para um conteúdo no WhatsApp, ou um conteúdo no Telegram, ou quem sabe até criar o seu próprio podcast e aí começar a reaproveitar esses conteúdos. Esse áudio ou tudo isso que a gente já falou aqui, você pode pegar e transformar em um PDF e dar como bônus para sua audiência ou para as pessoas que comprarem um determinado produto de você. Então percebam que não é necessário a gente ficar sofrendo tanto e querendo inventar a roda toda hora, querendo criar um conteúdo do zero, querendo ser super criativo. Meu Deus, eu tenho que ser inovador. Não precisa disso. Se você parar para observar mesmo, eu vou dizer até que ninguém aqui na internet está fazendo isso. Ninguém na internet está sendo super inovador. Hoje eu vi, inclusive, até uma publicação de... eu não lembro de quem foi agora, mas que mostrava uma campanha publicitária que foi feita em 1950. Eu não lembro agora qual era a empresa, mas foi uma campanha publicitária que foi feita em 1950. Vê só, eu tinha 1 ano de idade. E a campanha publicitária tinha exatamente o mesmo estilo que o TikTok e que o Reels tem aqui. Sabe aqueles conteúdos que você cria que, tipo, tá falando alguma coisa, aí você fica apontando e vai aparecendo as frases, vai aparecendo o contexto ali que a pessoa quer mostrar. Aí você fica, pronto. Esse estilo de conteúdo que vocês veem por aí, em 1900 e quanto que eu falei? 95. Já existia esse estilo de conteúdo. Foi uma campanha publicitária criada naquela época exatamente com esse estilo. Então percebam que o que tem hoje, que a gente acha que é, nossa, super inovador, é super novidade, foi criado agora. Não foi. O mesmo estilo existia no ano de 1995. Concordo, o mesmo assunto. O diferencial está no modo como o assunto é abordado. Exatamente, Carol, exatamente. Então, esse exemplo que eu trouxe para vocês aí dessa campanha publicitária foi justamente para provar para vocês que, de fato, eu vou falar 100% das pessoas aqui. Eu não vou falar 100% não, para não generalizar, né? Tudo que não gosto muito de generalizar. Mas praticamente todo mundo que está aqui na internet não está inventando tudo do zero. Não está criando tudo do zero, não está sendo mega inovador. Tá? Então desapeguem disso, dessa crença de você ter que ser super criativo, criar tudo do zero, e que para ser autêntico tem que criar tudo do zero, e não é isso. Ser autêntico é você colocar a sua personalidade, é você colocar a sua história, a sua trajetória, a sua maneira de passar o conteúdo, e não necessariamente ter que criar tudo do zero. Não confundam as coisas. Então, vê só. Começa a observar os conteúdos nesse estilo. O post pode se transformar em vídeo, o vídeo pode se transformar em áudio, o vídeo pode se transformar, inclusive, em, por exemplo, um texto para o seu site, ou em um PDF para você dar como bônus. Sempre pensa, legal, eu criei isso aqui, eu criei esse vídeo, como eu posso transformar esse vídeo em outros conteúdos? O que eu posso fazer com ele? E aí você pensa sobre isso em todo o conteúdo que você fizer daqui para frente, tá bom? Dúvidas? Acho que não, né? E aí, pessoal, o que a gente acaba fazendo? Se você trabalhando dessa forma, a médio e longo prazo, o que a gente acaba tendo? A gente acaba tendo um ativo de conteúdo. Os conteúdos que você está produzindo aqui acaba se tornando um ativo. Por exemplo, as lives que não ficam salvas aqui no IGTV, o que eu faço? Vocês acham que eu descarto elas? Claro que não. Claro que não. Essas lives vão se tornar um ativo para mim. Por quê? Eu posso, inclusive, essa que está acontecendo agora nesse momento. Esse curso que eu preparei aqui durante 7 dias. Ou seja, são 7 aulas, 7 lives que não ficarão salvas. Mas todas elas ficarão salvas e vão como bônus para dentro da mentoria, para dentro da área de membros da mentoria. Para quem tiver a minha mentoria, vai receber como bônus esse conteúdo que eu estou entregando aqui para vocês. Então, ela se torna um ativo.
eu já estou conseguindo agregar mais valor ao meu produto. Então é essa visão mais estratégica também que vocês precisam ter na hora que vocês estiverem criando conteúdo. Tá bom? E aí eu coloquei aqui até um exemplo para vocês ver só. Na verdade, um exemplo e um desafio também para vocês. Um desafio. Vamos supor não. Eu não sei. Vocês têm dificuldade em gravar vídeo? Deixa eu ver aqui. Leandro, eu não sei. O David, eu acho que não tem mais. Ele tinha, mas acho que não tem mais. A Carol, eu tenho certeza que não tem. O Leandro, eu não sei. Leandro, tem dificuldade em gravar vídeo? Gente, eu quero fazer um desafio aqui com vocês. Quero que vocês gravem um conteúdo, escolham um tema que faz mais sentido aí para o negócio de vocês, para o que vocês querem abordar no perfil de negócio de vocês. Façam um vídeo, não precisa ser um vídeo longo. Fiquem à vontade para criar de acordo com o que você sentir mais, ficar mais à vontade. Criem um vídeo, postem ele no Instagram de vocês. Com esse vídeo, a Carol não tem, super não tem, Carol, tu já sei. E aí, peguem um conteúdo desse vídeo e transformem ele em outro conteúdo. Transformem ele em outro conteúdo. O Leandro falou que tem. Em que, por exemplo, vê só, deixa eu... Ixi, nossa live vai acabar, gente, eu não acredito. 30 segundos para a live acabar. E aí, eu volto para finalizar ou a gente encerra por aqui? 19 minutos para acabar. Ah, não! Eu vou voltar para finalizar o desafio com vocês. Tá bom? Vamos voltar então. Vai acabar e aí a gente volta.